Olá, galerinha! Seja bem-vindo à Filosofia e Outras Cositas. E hoje eu vou responder a uma dúvida. Por que eu não entendo filosofia? Bom, galera, uma grande dificuldade de muitas pessoas que querem estudar um pouco filosofia é essa queixa. Por que não entende a filosofia? Por que quando lê um texto filosófico não entende o que ele está dizendo? Por que quando o professor está falando eu não entendo o que ele está falando? Mas por que eu tenho tanta dificuldade em entender filosofia? Parte dessa dificuldade pode ser entendida porque muitos dos filósofos que nós estudamos não são contemporâneos, não são da nossa época, não pensam como nós, não estão inseridos na mesma realidade que a gente. Por exemplo, é fácil entender quando alguém fala, vai te ensinar uma conta matemática, por exemplo, como 2 mais 2. Pensa em 2 laranjas. Porque é algo que faz parte da sua realidade. Você está inserido nesse contexto. Porém, quando falamos de filosofia, muitas vezes nós nos referimos a fatos que não são do nosso contexto. São coisas de época, são coisas de períodos muito antigos, ou então nem tão antigos assim, porém que tem essa certa dificuldade de a gente entender, porque a gente tem que... Algo que é necessário para a gente entender filosofia é nós entrarmos dentro do conceito do que as pessoas da época estão pensando. Se você tem uma avó por volta de 80, 70, 80 anos, provavelmente ela deve ter uma dificuldade imensa para mexer em equipamentos eletrônicos. Porém, você tem uma facilidade de mexer com os equipamentos eletrônicos. Justamente porque os equipamentos eletrônicos não fazem parte do mesmo período histórico que a sua avó foi inserida há muito tempo já. Equipamentos esses que você já nasceu no meio de tantos equipamentos. Então para você é muito mais tranquilo, muito mais fácil entender como eles funcionam, como é a lógica de cada equipamento, por mais diferente que seja. O mesmo acontece quando nós vamos estudar filosofia. Porque para entender qualquer pensador, qualquer filósofo, algo que é necessário é você tentar entrar dentro da ideia, dentro da cabeça desse filósofo. Tá. E como eu vou fazer isso? Você vai entrar dentro da cabeça do filósofo, tentar entender o que ele está dizendo, o que ele escreveu, tentando entender o meio em que ele está inserido. Se você entender o meio em que ele está inserido, provavelmente você vai ter muito mais facilidade para entender o que ele está dizendo. Justamente por quê? Porque você entendeu o meio que ele está inserido. Vamos pensar aqui num santo. Vamos pensar aqui numa pessoa que você consegue imaginar ela que tem uma boa ética, tem uma boa moral, que você fala assim, nossa, essa pessoa é admirável por muitas pessoas, né? Uma pessoa reconhecida pela sociedade. Por que essa pessoa é desse jeito? Por tudo aquilo que está ao redor dela. Porque ela teve provavelmente uma família que deu essas formações, porque ela teve amigos que incentivaram ela a ter uma vida coerente, ela ter uma vida certa, que ela teve um meio que passou esses valores éticos. Agora, quando nós nos debruçamos com casos de pessoas que nasceram em comunidades carentes, sem uma família estruturada, sem ter base nenhuma familiar, e depois a gente vai falar, por exemplo, a culpa é do jovem que ele é violento, a culpa é do jovem que ele é criminoso, porque é um jovem que não tem base nenhuma moral. Essa pessoa ela não teve condições de tentar talvez melhorar, não teve condições de conhecer o outro lado da história. O único lado que ela conheceu é o lado de ser errado, é o lado de ser malandro e querer estar bem na vida. Olhando assim, olhando o meio em que cada uma dessas pessoas, tanto a pessoa que tem uma vida mais coerente, tem uma vida mais correta, pensa naquilo que é correto, que não é correto fazer para depois fazer, e outro aquele que vai tocando a vida de qualquer jeito, deu certo, deu, não deu, passa por cima de leis, passa por cima de regras, passa por cima de ética, de deveres. São pessoas que foram constituídas em locais, em situações totalmente diferentes. Não tem como essa pessoa pensar do jeito que essa outra pessoa sente, essa pessoa pensa. Do mesmo modo, nós temos que, de certo modo, nos desprender da pessoa que nós somos para tentar entender o pensamento que aquele filósofo teve. Por isso, toda vez que nós formos nos debruçar para tentar entender o que é que aquele filósofo de fato está tentando dizer, nós temos que pensar
O que fez esse filósofo chegar até esse ponto? Qual que é o processo que ele percorreu até chegar no que ele está querendo dizer? Quando nós entendemos o processo, nós entendemos a ideia. Então não é tão fácil assim estudar filosofia. Sim, não é tão fácil. Porém é muito bacana. Um outro exemplo que talvez ajude você a entender como é que se entra na mente de um filósofo. Pense em todas aquelas séries policiais que você assistiu e quem era o bom detetive? O bom detetive é aquele que entra dentro da mente do criminoso, que sabe como o criminoso vai agir. E aí sim ele consegue já perceber onde, em que lugar ele vai atacar, que lugar ele estará presente, qual será a sua próxima ação, qual será o seu próximo passo. Esse que era o bom detetive. Um bom filósofo é aquele que consegue entrar dentro da cabeça de um filósofo, dentro da cabeça de um pensador, seja ele contemporâneo ou mais antigo. E a partir dele consegue extrair novas ideias e novos pensamentos. Não queira pensar um filósofo de 2000 anos atrás como se fosse filósofo de hoje em dia. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, se você não curtiu, comente, escreva aqui embaixo. E compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no Twitter, Instagram, em todas as redes sociais. E até semana que vem. Falou galerinha, tchau tchau.